Você já ouviu falar de Coulon Generic Romance? Pelo nome parece só mais um anime de romance comum, daqueles que a gente assiste no final de semana e depois a gente esquece de tudo. Mas o que tá acontecendo com esse anime é simplesmente bizarro, é cada coisa nova acontecendo em cada episódio que você fica pensando, o que acabou de acontecer aqui? Esse anime ele basicamente se passa na cidade morada de Coulon, que pra quem não sabe é realmente um lugar real, ele ficava lá em Hong Kong, e foi simplesmente considerada a cidade mais populosa do mundo inteiro. Então é tipo um favelão mesmo, são prédios de 3, 4, 5 andares, tudo um do lado do outro, e só pra vocês terem noção, a área desse distrito era igual a 4 campos de futebol, e é uma cidade que foi muito populosa, principalmente depois da rendição do Japão, e o fato dela ter crescido muito se vale principalmente porque era um refúgio para imigrantes e grupos ilegais, e tentavam fugir da ocupação japonesa durante a China naquela época. E aí quando o Japão finalmente se rendeu, a cidade tinha 17 mil habitantes, mas pra vocês terem noção, ela chegou a ter 50 mil habitantes. Isso, querendo ou não, é uma área minúscula. E pode parecer pouco de momento, mas pra vocês terem noção, a cidade tinha uma densidade demográfica de 1.255.000 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é uma parada tão absurda que ela chega a ser 180 vezes a densidade demográfica de São Paulo. E uma coisa que eu notei logo de cara é que ele tem uma aparência dos animes dos anos 90. E eu gostei bastante do que eles fizeram, porque querendo ou não, o anime ele se passa em um mundo futurista. A gente pode ver principalmente por conta de tecnologias que tem fora de Coulon. E se vocês prestarem atenção, sempre que eles colocam essas características futuristas, eles mudam o traço, justamente para tentar deixar mais de acordo com os traços que nós temos nos animes de hoje. Mas se a gente volta para Coulon, eles têm um traço um pouco mais retrô, então eles lembram muito, por exemplo, Yu Yu Hakusho. E na história de começo tudo parece muito tranquilo. A gente vai acompanhando a relação da Reiko com Jirai, que é uma corretora de imóveis, com o colega de trabalho dela, que é o Kudo. E eles vão vivendo aquela rotina de escritório. Então a gente tem um pouco de flash tímido, aquelas interações que parecem um pouco banais, mas aos poucos o anime ele já vai se mostrando que ele não vai ser muito bem o que a gente tá esperando que ele vai ser. Isso acontece principalmente porque a Reiko vai percebendo que tem muita coisa errada na vida dela acontecendo. Ela começa a perceber que ela tem alguns hábitos esquisitos, tipo fumar quando come melancia, lapsos de memória, sensação de déjà vu. E agora, falando de spoilers, a gente descobre que ela na verdade é um clone de uma outra pessoa. Isso mesmo, ela é uma cópia e foi criada com base em uma mulher que já faleceu, que por sinal era a verdadeira namorada do Kudo. O que, claro, como vocês podem perceber, o relacionamento que ela tinha com o Kudo não tem nada a ver com o que ela achava que seria. E a partir daí que a parada começa a ficar bizarra, porque a cidade onde eles estão vivendo começa a ganhar traços quase como se fosse num sonho. E aí a gente começa a ouvir falar de uma tal de Segunda Coulon, que é uma versão alternativa e, vamos dizer assim, quase mística do lugar. E isso que, claro, a criatura mais bizarra que existe dentro desse anime é o nosso querido farmacêutico Miyuki, e que logo de começo já dá um beijo na boca dela, uma parada bem estranha mesmo, mas o que é mais esquisito é que ele parece que ele tem mais informação da Reiko do que a própria Reiko. Isso vai deixando a gente confuso toda vez que o episódio termina, porque toda vez que a gente termina o episódio, a gente recebe uma bomba nova. E eu gosto muito da estética desse anime, porque ela ajuda bastante a construir esse clima mais misterioso, mais fora da realidade. E é interessante analisar como eles conseguem transformar essa atmosfera dentro do anime. Então eles utilizam muito cores saturadas, letreiros antigos. A trilha sonora aqui também ajuda bastante. E o que me deixa mais intrigado, principalmente com a trilha sonora, é que é uma trilha sonora animadinha. Então você não pensa que é um anime de suspense, um algo um pouco mais misterioso, que te deixa um pouco mais tenso. Não, é uma trilha sonora animadinha. Você pensa até que é um anime mais cômico, mais slice of life. 言われた言葉が嬉しいとか、そういうことが全部自分に刻まれて。 O que não tem nada a ver com o que é o roteiro do anime. O que eu tô gostando bastante é como essa série consegue ser romântica e filosófica ao mesmo tempo. Porque ela fala principalmente sobre identidade própria, memórias, realidades alternativas. E ele também brinca bastante sobre o significado do que é amar alguém, mesmo quando você mesmo não sabe quem você é. Outra coisa que eu acho legal enfatizar é sobre a idade dos personagens. Porque enquanto na maioria dos animes de romance são personagens adolescentes ou personagens que estão começando a vida adulta agora, aqui em Coulon é diferente. Aqui ele já tem por volta dos 30 anos, então é um romance um pouco mais maduro. E isso acaba ajudando bastante a trazer uma perspectiva um pouco mais complexa. Uma coisa que eu tava analisando na comunidade desse anime é como ele tá começando a se afastar do óbvio. E a gente já tá tendo várias discussões online falando que na verdade o romance desse anime ele serve só como fachada pra algo muito mais profundo. Porque a gente já tá no 7º episódio e tem muita coisa ainda que não foi explicada. Então por que tá sendo criado esses clones? E a gente vai descobrindo muita coisa que ainda não teve explicação. Então a gente descobre que a Reiko não é o único clone que tem lá. A gente descobre que existem pessoas reais e existem clones ao mesmo tempo. A gente descobre que as pessoas que vivem em Coulon, na verdade, não são enxergadas pelas pessoas no geral do resto do mundo. E algumas coisas que acontecem naquela cidade são até mesmo um pouco sobrenaturais. Porque tem outra personagem também que é muito carismática, é a Yao Mei. E pra mim, a melhor personagem do anime, eu adoro o carisma dela, a personalidade alegre e animada dela. Mas o motivo de eu estar falando dela é que ela é mais uma das personagens que tem um passado
obscuro, porque dentro desse anime, todo mundo parece que tem segredo sobre o próprio passado. Então a gente tem a Reiko, que na verdade é um clone, que não sabe de nada sobre a Reiko original. A gente tem o Kudo, que na verdade sempre gostava da Reiko original, sabe da verdade o que aconteceu com ela, mas não quer contar pra essa Reiko, que é um clone. A Yao Mei, que na verdade não era uma pessoa de Kulon, mas resolveu ir pra lá. Só que ela é uma pessoa que consegue enxergar Kulon e as pessoas que vivem lá dentro. Ela também tem um passado meio obscuro, por conta da mãe dela, que queria transformar ela meio que no reflexo da própria mãe. E isso dentro de Kulon acabou que trocou até a aparência dela, quando ela começou a sentir dúvidas sobre ela mesma. Então aquilo lá, até no começo, parece ser mais uma forma meio lírica de contar a história, mas depois que a gente vai acompanhando os episódios, a gente descobre que aquilo na verdade aconteceu. O cabelo dela realmente mudou, a aparência realmente estava diferente. E até o momento nada foi explicado pra gente. A gente tá descobrindo algumas coisas, mas até o momento nada que faça sentido. E é claro, também não posso deixar de esquecer daquela pedra gigantesca que tá sobrevoando Kulon. Não temos informação nenhuma sobre o que tá acontecendo, a gente não sabe o que é aquilo lá, o que tá controlando aquilo. Mas as coisas estão muito esquisitas, porque a gente também descobre que o Miyuki na verdade é como se fosse uma quimera, entre aspas, porque ele é uma pessoa que possui tanto órgão genital masculino quanto feminino. E uma coisa que eu acho importante enfatizar pra vocês é que eles colocaram um romance homossexual dentro da história, mas a gente percebe que não é algo forçado igual outras obras que existem principalmente no mundo ocidental. É um romance que ele realmente é natural, você percebe que os personagens se importam um com o outro, que tem uma construção envolvida entre eles, e não é simplesmente algo jogado às traças simplesmente pra falar que tá existindo. Então é algo que eu acho importante dizer, que quando é algo bem feito, as pessoas não se importam muito, inclusive eu acho que até agrega mais a história. Eu tô muito curioso pra saber como é que vai se desenvolver essa história, eu quero muito entender o que tá se passando por trás das coisas que estão acontecendo em Kulon, porque o que eu tava esperando que ia ser, que era um romance num lugar pós-apocalíptico, na verdade não tá existindo nem um pouco disso. Pelo contrário, eu tô com mais dúvida agora que eu tô assistindo o anime do que antes do anime começar. Então eu espero que o anime tenha uma boa finalização, que ele explique tudo que a gente tá com dúvida. É um anime que eu tô gostando bastante de assistir, ele tá muito interessante. E pra quem gosta de um anime de mistério, com um pouco de suspense, sobrenatural, eu acho que é um anime interessante. Porque uma coisa que também pode ser só coisa da minha cabeça, mas eu acho que é algo interessante que eu percebi, eu acho que pode ser verdade, até porque eu não conheço a história original da obra, é que toda vez que o Kudo, ele sente algum problema, ele tá mal da cabeça, acontece um terremoto em Kulon. Isso tá deixando algo muito mais misterioso. Pode ser só coincidência, né? Ele só passou mal e aí, ao mesmo tempo, acabou acontecendo um desastre lá. A minha intuição tá dizendo que tem alguma parada errada acontecendo aí. Eu não sei se o Kudo tem alguma coisa a ver com a cidade, principalmente porque ele não é uma pessoa de lá. E tá esquisito esse negócio. Quero ver como é que eles vão solucionar esse tipo de problema. Mas por hoje é isso, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal pra continuar acompanhando os próximos vídeos. Temos vídeos aqui toda semana falando de anime pra vocês, falando de recomendações, fazendo análises. Então se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, peço que vocês compartilhem pra chegar a mais pessoas. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando do anime, se vocês estão se divertindo, quais as informações que vocês conseguem tirar a partir de agora. Então por hoje eu fico por aqui, eu desejo a todos um ótimo domingo e até o próximo vídeo. Falou!